Enquanto tiver na Battle e você ficar trazendo um bicho que eu ainda não bati, 3.500 efeito mil. É muito escroto. É muito trouxa. Fala aí, galera, a gente tá com o Matheus aqui, ficou bem colocado na local aqui de Campinas e a gente vai fazer um review do deck dele. O que você jogou aí? Ó, rapaziada, acho que pelo playmatch e pelo field center vocês já conseguem ver, né? Não tem muito segredo para poder entender basicamente do que eu joguei, né? Começar a lista de uma forma bastante simples, acho que vocês vão entender. 3 Pudica, né? Essencial aí no deck para poder buscar o campo. Brincadeira, pessoal. Não tem nada de Pudica não. Manda Joguei de dinossauro, né? Deck que tá bastante forte na atualidade, mas ainda tem certas fraquezas, né, do deck. Eu peguei top e tive um game bastante difícil contra um deck que o pessoal tá jogando bastante, que é o Shiny, e perdi na semifinal para um Castira, né? Não deu uma brincada, mas não foi por falta de consistência do deck, sim porque mérito do cara, né? Vou começar basicamente com o standard do deck, né? 2 Ultimate Conductor Tirano, basicamente o boss do deck. Você na maioria das vezes consegue lidar tanto em primeiro para poder atrapalhar o cara a jogar, quanto em segundo para conseguir arrancar o campo, né? É um monstro desnecessariamente grande, é muito forte. Um Pancratops, né? Um Pancratops serve... É melhor colocado em segundo, mas dependendo do combo que você fizer, você consegue trazer ele via engine, então basicamente ajuda bastante, né? Você vai conseguir desenvolver o deck. 3 Oviraptor, buscador do deck, é uma das cartas mais fortes que tem no deck, né? Só não fica atrás um pouco do Miscellaneous, mas busca o que você precisa, corrige a curva que você precisa, acessa basicamente o que você precisa. Então, 3 Oviraptors. Mais standard, o pessoal em alguns casos usam um só, tá? Mais 2 Arcossauro Adornado, busca Double Evolution Peel, não corrige muito bem a curva, mas trabalha bem com aquela mecânica de dinossauro de você estourar monstro. Então, T2 dele é porque na maioria das vezes você abre com o Miscellaneous ele na mão e o Miscellaneous não vai conseguir ter valor de trazer uma carta só e ser basicamente uma carta que come 2 interações. Então, é sempre bom você trabalhar com 2, que já aconteceu várias vezes dele vir um dele na minha mão. Então, é bom utilizar também. Um Giant Rex, acredito que não precise mais do que um do Giant Rex, uma carta muito forte. Ele faz parte do combo para você ter um monstro de nível 4 diferente para poder trazer do deck, né? E dependendo da situação ele também fica bastante grande. Teve um caso, se eu não me engano, num jogo, eu não sei se foi contra Pearly ou contra o Shane, mas ele ficou com quase 3.000, então ajudou bastante. E ele é meio que um follow no cemitério. Eu escolhi jogar com 3 Baby e 1 Petit, porque da forma que eu quero acessar a jogabilidade do deck, o Baby ele acessa todos os nível 4, inclusive ele mesmo, e o Petit é basicamente o que finaliza para você conseguir chegar no que eu buildei para o deck conseguir fazer. E com o Baby Petit você joga sem problema. Um Miscellaneossauro, né? Infelizmente a gente só pode usar um, jogadores de giro de todo o Brasil a gente só pode usar um, mas é uma carta absurda. Se abrir com ele um Baby ou ele um Petit, é basicamente 2 cartas e você faz o combo completo do deck e não precisa de muito mais do que isso, né? Um Xeno Meteoros eu acho que não é muito necessário, até porque o jogo que você vai fazer com o deck é para trazer o Xeno via engine do deck, né? Ou com o Ground Xeno, então você não precisa muito de mais de um dele, até porque ele só desce pelo efeito dele uma vez por turno, mas ele é excelente para você conseguir dar Ground Xeno, busca um Estouro Baby, aí você dá Chain Lock, Chain 1, Chain 2, porque os dois são if. Então, basicamente, ele tá aí por causa disso. O que joga junto com o Xeno Meteoros, eu escolhi usar o Frostosaurus, porque a gente teve recentemente um buff de receber aquele Eu Vou Usar Lars. Então, se tudo der errado, você tiver o Xeno na mesa, você vai conseguir trigar o efeito dele para trazer o Normal Monster da mão ou do deck, né? E fazer o Eu Vou Usar Lars, que é basicamente 2 interações aí, 2 interações de graça por causa do Xeno Meteoros. Scrap Raptor, algumas pessoas não estão utilizando, eu resolvi utilizar porque tem casos em específico onde você abre uma play de Miscellaneous e Petit e aí você não tem como trazer o Xeno Meteoros do deck porque o Petit já foi no começo do combo, então ele basicamente conserta esse problema que o deck tem. E é basicamente por isso também, porque é um level 4 a mais, né? Dependendo da situação você consegue trazer ele do deck.
Monstros foram isso. Para Spell eu usei 3 Fossil D, basicamente a rota do deck, não é um once per turn, busca um dinossauro de nível 6 ou menor. Então você acessa praticamente todo o deck, exceto o Pancratops e Ultimate Conductor. Não tem muito o que falar dessa carta. 2 Double Evolution Pill, porque da mesma forma que algumas vezes você joga e o Arcossauro vem na mão, a Pill também vem. Então você ter uma Pill na mão é bom, porque você joga de Arcossauro, faz o bait, o cara interage com o Arcossauro, você tem a Pill para dar Link 1, fazer o Ultimate Conductor e tirar a mesa. E ela também é uma carta muito boa, porque se você buscar a Legine e ela tiver na sua mão para volta, você tem um Conductor garantido. Então é uma carta excelente. Eu optei por usar 2 Ground Channel e não 3, porque a Ground Channel ela é uma carta que ela também é uma carta que continua o combo. Só uma observação para todo mundo que joga de Dino: na maioria das vezes as pessoas startam de Ground Channel. Eu prefiro startar de Dino, porque como eu disse, se tudo der errado, você ainda consegue fazer 2 negate com Evolzar Lars. Então a Ground Channel ela é basicamente um follow e não um starter de combo, como algumas das pessoas estavam utilizando o deck. Sem contar também que ela acessa fusão, faz qualquer fusão de dinossauro e joga muito bem no deck. Como push eu usei só 2 Pot of Prosperity, porque a maioria das pessoas tem o costume de dar pote e achar o pote. Então se eu achasse ia ser só um, então sem problema. Dino não tem problema, porque o pote te restringe a não dar draw mais, mas o Dino não dá draw, ele busca por efeito então e dá especial do deck, então não tem problema. E dependendo da situação, se você sair com o pote e não tomar interação, você ainda pode ir para 3 para ver se acha alguma interação a mais de Hidden Trap para utilizar no cara. Optei também por usar Triple Tactic Talents, né? Não a Trust, e sim a Talents, porque a Talents ela tem um valor de você poder utilizar tanto no turno 1 quanto no turno 2, né? Indo primeiro ou segundo. Ela é uma carta muito melhor em segundo, mas indo em primeiro, se eu não me engano, em 2 games ela salvou. Eu dei TTT e vi uma Fossil Dig e um Baby, então praticamente a carta salvou a play. E para tomar controle de monstros é muito bom, porque se você joga muito com Link, você tira o monstro do cara, às vezes renasce e chega até no Access Code, então é uma carta muito versátil. Eu optei por usar TTT. Book foi uma carta que salvou em muitos jogos, porque o Book ele é uma interação extremamente forte e também é uma carta que te salva, por exemplo, se você startar dando os 2 normal summons fortes do deck, que é o Arcossauro e o Oviraptor. Se o cara te der um Veiler ou uma Impermanence em um dos 2, você consegue dar Book, tirar o alvo e resolver o efeito da carta, então ela é absurdamente forte por causa disso. E também, se seu combo inteiro passar, você seta e é uma interação a mais para você utilizar no campo do cara, principalmente contra decks como Splight, entre outros. Uma Crossout e uma Khaled, da mesma forma que eu disse, a Khaled é para você conseguir garantir que o seu combo vai funcionar, e a Crossout necessariamente precisa de alguns elementos para ela funcionar, que no caso é você ter a carta no seu deck para ela funcionar. Então contra Book é muito boa, contra a TTT, que talvez você pudesse tomar, ela é excelente. Eu já cheguei a dar Crossout para poder negar o próprio Prosperity do cara. Não cheguei a pegar nenhuma Mirror Match para poder dar no Ultimate Conductor ou em algum outro monstro, mas ela foi excelente para conseguir dar follow e negar as handtraps que poderiam me atrapalhar. Para local eu também trouxe algumas handtraps em específico, porque como o Shane estava subindo de prioridade e tinha a possibilidade de jogar contra um Labyrinth ou alguma coisa do tipo, eu optei por Draw, que basicamente ele desliga o turno do cara que adiciona muita carta. Então o Sky Striker, se pegar Punk, entre outros decks, então é absurdo. DD Crow, porque o DD Crow ele basicamente interage muito bem com o Shaned, porque você dá uma handtrap para destruir é problemático, mas se você remover do Grave é incrível. E também por causa da Crossout, que se usarem em mim eu tenho 2 Crow. Veiler, para poder dar interação nos monstros do campo, então ele é excelente por causa disso. 3 Ash, porque era a handtrap que eu mais queria ver, que essa carta é sensacional e maravilhosamente linda. E 2 Infinite Impermanence, porque da mesma forma que a TTT e o Book funcionam para poder ir segundo, Impermanence também. Então na maioria das vezes, se eu abrisse com uma combinação, por exemplo, de Veiler Ash e 2 cartas para jogar, eu dava 2 interações e segurava Impermanence, para poder garantir que a interação que o cara poderia me dar não iria funcionar. O main deck foi basicamente isso, né? No side deck, para corrigir a curva do main deck,
em alguns casos em específico, o Dino ele não tem problema com lidar com monstro, mas em alguns monstros podem ser meio problemático. Então eu usei 3 Dark Ruler No More, que da mesma forma funciona com crossout. Então, às vezes, até quando o cara ia em primeiro, eu subia uma da Dark Ruler No More para conseguir dar crossout nela caso subisse. E se o cara montasse um board e arrancasse o meu e ela subisse na mão, já conseguia utilizar no cara. Então é uma carta excelente. 3 Invilimet, Duster e Lightning Storm, basicamente para poder lidar com o Spell Trap, porque Dino tem uma dificuldade muito grande com isso. A Battle Phase é uma das maiores forças do Dino, mas também é uma das maiores fraquezas. A Envil é boa porque você tem na maioria das vezes a pessoa não passa com uma interação, uma Omni Negate, ela arranca a maior parte das coisas do campo e você consegue jogar sem problema, né? Belly, porque da mesma forma que o Shaned também traz o deck, ele tem efeitos que voltam do cemitério, e tem a Link 2 nova que Bunny faz isso. Talvez tenha a possibilidade de pegar um Labyrinth, então a Big Welcome você conseguiria parar facilmente, ou até o Clock que volta do cemitério, entre outros decks, né? Um Nibiru só, porque pelo menos na minha local aqui tem uma lenda de one-off que sobe na mão. Então é basicamente isso, um Nibiru só, porque também contra o Shaned, Castira, entre outros decks é muito forte. E habilita também não tomar Nibiru por causa da crossout. Um Dogoran, que o Dogoran ele é absurdo, mas no main deck ele não é muito bom. Então às vezes se você estiver jogando contra um monstro que é inafetado, jogando contra um monstro que ele não pode ser alvo ou destruído por efeito, ou ele não é um monstro bem protegido, né? Ou às vezes até uma interação muito forte, uma Pulusa para 3, que segura bem o deck de dinossauro. Você tem o Dogoran, basicamente, que você busca vir e tira. E por ser local, 2 Dimensional Barrier. Carta excelente, contra Sword Soul muito bom, contra Pearl incrível, entre outros decks que dependem do extra deck. E por depender do extra deck, o Dino lidar muito fácil. Se o cara não utilizar o extra deck, ele não passa de Ultimate Conductor, que é um boss no main que é extremamente absurdo. Aí, pro meu extra deck, eu trouxe de Exceed, Lars, Douka, Lagia e Abyss Dweller. Abyss Dweller foi bastante situacional, mas ele foi muito bom, porque como eu disse, o Shaned era um deck que estava bastante popular, e o Dweller segura bastante desculpa, efeitos de cartas que o cara pode tentar usar em você na Battle Phase, mas na maioria das vezes eu passava, por exemplo, Lars obrigatoriamente por economizar cartas do campo, ou o Douka, ou o Lagia, ou o Abyss Dweller. Basicamente o deck, o Xeno, ele fala que depois que você usa o efeito dele, você só pode fazer o Wyrm, Sea Serpent, Dinossauro e Dragão. Então os Exceeds não ficavam restritos, então dava pra fazer sem problema. E também inibia eu tomar um Nibiru nos meus links, que se eu resolvesse utilizar. Aí pra Synchro eu trouxe o Synchro do Sword Soul, que é um Synchro 10. Dependendo da situação, se o Xeno Meteoros tomasse uma interação e sobrasse um nível 4, ele é um monstro muito forte. Não morre por batalha porque você pode banir uma carta do cemitério. Dependendo da situação, até habilita o seu Giant Rex para ter mais um monstro no campo. E ele bane uma carta do campo e uma do cemitério. Então é muito bom porque além dele não dar alvo, ele lidar com cartas do cemitério do cara que poderiam ser prejudiciais. Um dos MVP do deck, que é absurdo essa fusão, 3.800 de ataque. Se for invocada, pega um dinossauro do cemitério para mão, basicamente garante aí o seu follow para a volta. Resolve problemas onde, por exemplo, o cara dava um efeito para tirar o meu Ultimate Conductor, eu usava o Conductor para fazer uma fusão, dava o efeito da fusão, pegava o Conductor e descia ele de novo. E a fusão também tem um segundo efeito, que basicamente a fusão, se ela for Special, ela pega o dinossauro do cemitério. Se ela for Special do Grave, que se ela for destruída por batalha ou por efeito, ela volta do cemitério voltando o normal monster, do Grave pro cemitério, do Grave pro deck. Ela pode pegar um dinossauro do cemitério e destruir uma carta no campo, no campo do oponente e uma na minha mão, ou no campo. Então eu podia pegar um petit, estourar uma carta do cara e garantir um Pancratops para ter mais uma interação. De links dos grandes, eu usei Access Code Deusa. O Access Code basicamente porque ele consegue Go in Second, limpar a mesa do cara, né? E Deusa porque Dino tem muito problema com monstro inafetado que passe de 5.000. Por exemplo, um Arrival, se você entrar na Battle com o Psychic Punisher, e tinha um possível ali Punk Gold Pride, então era meio problemático jogar contra eles. A IP Mascarina, que foi uma carta que eu usei pouco, porque como ela não pode ter um link com uma matéria,
não dá pra você fazer Link Kuriboh, usar um outro bicho e fazer IP. Mas das vezes que eu fiz foi basicamente para poder acessar a Deus e tirar um monstro do cara depois que os meus Exceeds já tinham todas as matérias utilizadas. O Nightmare Unicorn, para conseguir chegar no Access Code, né? E arrancar uma carta a mais, ter a garantia de que o Access Code ficaria com 3k a mais. Nightmare Phoenix, como eu disse, Dino tem uma dificuldade para lidar com o Spray Trap, então era basicamente uma escada até chegar nele. Cross Chip, que foi uma carta extremamente forte, porque com a fusão eu conseguia, no turno do cara, dar o efeito da fusão para voltar e a Cross Chip para poder dar Chain Lock na fusão. Então eu garantia um monstro do cemitério para um Oviraptor adicionar uma carta que eu vou utilizar no cara, dependendo se eu tiver ido em segundo do Ogoran, para garantir que ele vai colocar uma interação e eu vou tirar, ou até mesmo para fusão renascer e destruir uma carta no campo gratuita. Eu poderia estourar, por exemplo, um Petit que eu quero renascer ou um Baby que eu quero renascer. A The Ark, que é a Rita preta, né, que o pessoal fala, depois que a Rita foi lançada ninguém nunca mais fala Rita, fala o nome dos outros. Mas o The Ark porque, como o DD Crow, entre outras hand traps e monstros, né, como eu disse, até o próprio Arise Heart, né, que é uma carta absurda e atrapalha muito o Dino, porque basicamente dá shifter no campo do Dino, uma macrocosmo. Eu conseguia renascer, chegar no unicórnio para chegar no Access Code e garantir também conseguir arrancar cartas do campo do cara. E aí os dois MVP do deck, que é o Link Kuriboh e o Security Guard, né? Todo pote que você for dar de Dino, se você banir esse cara, você vai perder o jogo. É garantido que você vai perder o jogo. Porque na maioria das vezes o meu campo era conseguir fazer Link Kuriboh, substituir pelo Guardian, como eu disse, utilizar o Lars eventualmente, né? Quer dizer, obrigatoriamente. E um dos três, dependendo da situação, Plus Conductor. Então eles basicamente garantiam que isso iria acontecer independente da situação. Então assim, todas as vezes que nos treinos eu bania o Security Guard, eu perdia o duelo. Então ele é incrível. E também, dependendo da matchup que você for pegar, às vezes o cara ele consegue te dar um board breaker, mas ele tenta te matar e não consegue porque você não toma um dos danos que você tomaria. Então basicamente foi essa a minha decklist de dinossauro. Jogaria de novo com o deck, absurdamente forte. Não tem Pudica. Não tem Pudica. E quais foram as cartas MVP, assim, do deck? Seja de Extra Deck, o que você utilizou mais no Extra Deck? No side, no Extra, no main? Como eu disse, o objetivo do deck era basicamente você conseguir abrir com de 1 a 3, de 2 a 3 HT, né? Que pudessem ser problemática. E 2 cartas para você conseguir combar. O Oviraptor, uma Ground Channel plus Baby, ou Miscellaneous plus Baby, uma Fossil Dig que basicamente corrige essa curva, um Pot of Prosperity, uma TTT, caso eu saiba que eu vou usar uma interação. Então basicamente o MVP do deck com certeza seria o Miscellaneosauro, que é o que garante que o combo vai funcionar sem problema. E tudo que vinha junto com ele era um plus, né? Então, Fossil Dig para Miscellaneosauro, em casos específicos que eu tomei draw, era bom porque eu conseguia continuar jogando de Oviraptor e dando especial do deck sem ter, né, que adicionar. Então, se for para colocar o MVP do main, com certeza Miscellaneous para garantir o combo, né? O boss do deck que não pode faltar, Ultimate Conductor, que lidar com qualquer coisa, mas no extra deck, esse cara é idiota. De verdade, esse cara é ridículo de forte. Once per turn você pode dar alvo numa carta com a face para cima quando o seu oponente ativar o efeito e negar a carta. O Dino ele tinha uma dificuldade muito grande que o Lagia ele só conseguia lidar com ou uma trap, ou uma spell, ou uma summon. E aí o cara me faz um Exceed que eu não preciso me preocupar mais com a Polusa. Porque 2 negate eu tenho aqui, interação com o monstro eu tenho aqui, e spell e trap eu vou parar só as importantes. Se não interagir com o meu campo e for fazer monstro, o Conductor resolve. Se for fazer monstro, o Lagia resolve. Se for dar Board Breaker, o Lars resolve. Então, do main deck, com certeza os dois. E do extra deck, o Lars, porque o Lars todos os jogos resolveu a falta de lidar com o Spell e Trap. Então, basicamente, esse foi a minha deck review de dinossauro. O deck, pra quem quiser, aí tá absurdo. Mas é isso aí, rapaziada. Obrigado pela atenção. Vou continuar jogando dinossauro. O deck tá muito forte. E é isso. Forte abraço. Fechou, valeu. O seu replay direto. Se você bate com o Conductor em todos os monstros e depois não bate direto,
e o cara fica trazendo monstro durante a battle, mano, 3.500 efeito 1000. Ah, efeito que eu vou trazer outro. 3.500 efeito 1000. Não, mano, mas não tava no campo quando o Conductor. Enquanto tiver na battle e você ficar trazendo um bicho que eu ainda não bati, 3.500 efeito 1000. É muito escroto. É muito trouxa. É tipo, é que nem os moleques tava falando. Quanto mais você lê ele, é mais idiota. Uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, durante a main phase, você pode, não tem custo, você pode destruir um monstro na sua mão no campo e virar todos os monstros que seu oponente controla para baixo. Se esse monstro batalhar antes do cálculo de dano, ele bate e envia o monstro do cara pro grave. Se ele fizer isso, ele dá 1000 de dano. Nossa, é muita coisa pra um bicho só. Não precisava, mano. É muito Não escroto. precisava. Teve um duelo, eu não sei se foi contra o Pearl, que eu startei dando Double Evolution Kill. Bani, aí ele, Ash, aí eu, tá, aí eu joguei e o Conductor na mão. Aí Ash, aí ele tá. Aí o Conductor, ele desce da mão, banindo 2 dinossauros do grid. Mano, não precisava, velho. É muito Não fácil precisava. trazer. É muito fácil trouxa. trazer. Muito trouxa. É tipo... É um deck só ele. É. É um deck só inteiro. Mano, é engraçado que o Conductor ele é um boss que se seu, se seu deck depende de monstro, mano, triste, você não vai jogar. Ele só perde muito pra deck de fusão. Fusão? É, porque fusão, se é do conhecimento dos dois, ou se ele sabe que a carta está setada, ele pode fazer fusão com o monstro. Entendeu? E aí então, tipo assim, o Shined também é um deck que rebenta o Dino, porque o Shined ele destrói um Fiend ou uma carta setada. Então ele interage com os bichos que eu setei. Então isso é meio embaçado, jogar contra o deck. De resto, filho, trouxa.